Eu tava liso, ferrado, na merda financeiramente, emocionalmente e existencialmente. Seja por más escolhas na juventude ou pura e simples falta de sorte, a vida me cuspiu direto do ensino médio pra rua. As drogas vieram em seguida, reabilitação, depois a recaída. Fui levando a vida, de sofás a abrigos, até invadir casas abandonadas. Renda fixa? Nunca ouvi falar. Então, quando vi o e-mail, quase deletei sem ler. Achei que era só mais uma rejeição para um dos meus currículos mal escritos. Até que o assunto chamou minha atenção. Jante comigo e ganhe 50 mil. Eu não sou uma pessoa atraente, mesmo antes do vício detonar os poucos traços bons que existiam em mim. Eu não tinha muita coisa ao meu favor. Meus olhos eram fundos, como se quisessem sumir. Minha pele tinha esquecido o que era hidratação. Então, por que desse e-mail? Provavelmente golpe, spam. Eu não tinha beleza nem justificativa para ser escolhido. Só que, claro, tinha acabado de sair de um abrigo. 50 mil era um sonho maior do que qualquer coisa que já tive. Então, continuei lendo. O e-mail era de um domínio que eu nunca tinha visto antes. shipdark@ciccomputingfirm.com. A mensagem dizia: Caro destinatário, espero que essa mensagem o encontre bem. Convido você para jantar comigo no endereço Rua das Acácias, número 112. Este não é um encontro romântico. Você será recompensado generosamente pelo seu tempo, desde que cumpra os seguintes termos. Permaneça durante toda a refeição até eu pagar a conta e acompanhá-lo para fora. Não pague nada por conta própria e use traje formal. Se não tiver terno, um será fornecido na entrada. Servirá em você, fique tranquilo. Qualquer quebra desses termos anulará toda a compensação. Para aceitar, responda esse e-mail. Um horário e data serão enviados. Para recusar, apenas ignore. Parecia insano esse e-mail, com certeza, mas o desespero faz de nós meros tolos. O tipo de tolo que não pede explicação. Então eu respondi: Olá, obrigado pela sua generosa oferta. Aceito seus termos e estarei lá. Posso fazer algumas perguntas sobre essa proposta? Novamente, obrigado. Eu não esperava uma resposta. E-mails de golpe não respondem, afinal. Mas segundos depois, veio uma que dizia: segunda-feira, às 6 horas, no endereço enviado anteriormente. Perguntas podem ser feitas no jantar. Obrigado pela sua cooperação. Mais coisas enigmáticas. Foi aí que decidi ter bom senso e investigar quem era essa pessoa. Comecei pesquisando o domínio no Google. Esperei encontrar algum tipo de grupo de advogados só por causa do nome, mas não. Nenhum escritório de advocacia, apenas um espaço único escondido em um shopping. Sem produtos, sem serviços, apenas uma foto do gerente da filial. O que eles faziam? Soluções. Era isso, sem mais detalhes. Apenas essa palavra, soluções. Pensei em desistir. Provavelmente deveria ter desistido. Mas quando você não tem mais nada, a hesitação começa a parecer um luxo. Não tinha nada a perder. Então, eu arrisquei. Entre os porres de drogas e brigas na rua, a segunda-feira chegou. Eu não tinha nada formal, então vesti minha única camisa branca de botão e uma calça cinza. Ambas tinham manchas que eu não conseguia explicar. E claro, amassadas. Nenhum ferro tinha tocado na superfície delas em anos. Mesmo assim, eram as roupas mais chiques que eu tinha. Nada disso importava, pois, no segundo
em que cheguei no endereço, vi que era um restaurante. O recepcionista, se é que dava para chamar assim, me entregou um terno lavado a seco, sem dizer uma palavra, e apontou para os banheiros. Eu entendi o recado. Esse terno parecia caro, coisa fina. Serviu perfeitamente, como dizia no e-mail. Perfeitamente até demais, na verdade. As mangas paravam exatamente no meu osso do pulso. A gola assentava como se já soubesse o formato do meu pescoço. Eu não tinha tempo nem dinheiro para questionar. Me troquei e saí do banheiro. O lugar tinha um charme estranho. Luz suave se espalhava pelas toalhas de mesa como poças suaves de calor. Molduras ornamentadas enfileiravam as paredes, preenchidas com pinturas abstratas que pareciam um pouco familiares demais. Acabamentos de madeira abraçavam cada superfície. Cortinas grandes e brilhantes penduradas como uma recepção de casamento. Cheirava a plantas artificiais e tecido desbotado. Um jazz suave flutuava no ar e roçava meus ouvidos. Enquanto eu examinava aquele restaurante, percebi algo perturbador. Quando entrei pela primeira vez, havia pelo menos 4 mesas de pessoas rindo e se divertindo. Estava barulhento e animado. Mas agora, silêncio, vazio, como se um sino tivesse sido tocado que só eu não ouvi. Presentes ali agora eram apenas alguns bartenders, o recepcionista mudo e um homem careca de terno. Terno esse estranhamente parecido com o meu. Eu já sabia quem ele era. A foto dele era a única coisa notável que eu tinha encontrado ao pesquisar o domínio do e-mail. Era o gerente da filial. Me aproximei da mesa que o homem estava e, antes que pudesse perguntar se ele estava me esperando, o cara gesticulou para a cadeira em sua frente. Era um cara mais velho, talvez 50 anos, com olhos tristes e caídos, seu nariz tão fino e pontudo que parecia uma barbatana de tubarão. Suas bochechas tremulavam levemente enquanto ele falava em um tom suave e baixo. "Obrigado por vir, rapaz. É bom finalmente te ver", ele disse, estendendo o braço para um aperto de mão. Eu tentei o meu melhor para soar firme e estável, apesar de minha crescente ansiedade. Obrigado, senhor", falei. A conversa que se seguiu foi surpreendentemente agradável. A comida era melhor do que quase tudo que eu tinha comido em minha vida, como se tivesse sido feita só para mim. Ele perguntou sobre minha infância, minhas condições de trabalho atuais e minha vida familiar. A maioria dessas lembranças não eram agradáveis, mas foi bom ter alguém simplesmente me ouvindo. Cheguei a um ponto em que comecei a baixar a guarda. Ele não me interrompeu, não julgou, apenas observou e ouviu. Então, de repente, o cara ficou sério. Agarrou o meu pulso assim que eu levantei o garfo. Sua pegada era fria como gelo, mas firme, e seu tom de voz abaixou. "Me fale algo que você gostaria de nunca ter feito", o homem perguntou. O quê?" Fiquei chocado com sua repentina seriedade. Ele não respondeu, apenas me olhou, imóvel, esperando. Eu engoli em seco. Eu roubei dinheiro da carteira da minha mãe quando ela estava morrendo. Era para cuidar dela e protegê-la, mas gastei o dinheiro com drogas e tudo mais." Uma garçonete apareceu silenciosamente, colocando uma pequena tigela de porcelana na minha frente. Dentro havia um pedaço delicado de salmão, repousando sobre uma folha de pimenta vermelha brilhante. A garçonete o queimou levemente com um maçarico, selando e deixando marcas de queimado delicadas, uma lembrança de que algumas feridas nunca cicatrizam totalmente.
Um pouco de raspas de limão elevou os sabores. O homem me olhou, sem julgamento em seus olhos, apenas aceitando o que eu tinha dito. Então se levantou e pediu licença para ir ao banheiro. Quando ele saiu, respirei fundo e tentei me acalmar. Então, foi aí que notei. O lustre acima de nós tinha uma lâmpada, só uma. A luz que emitia se curvava ligeiramente nas bordas, esticando as sombras sob nossos pratos. Pisquei, esfreguei meus olhos, e as luzes voltaram ao normal. O jazz que estava tocando diminuiu o ritmo. As notas agora demoravam 1 segundo a mais do que deveriam. O homem voltou, parecendo sutilmente diferente. Seu lado direito parecia mais jovem e firme. O lado esquerdo permaneceu inalterado. Uma ruga perto de sua boca havia sumido e seu sorriso parecia menos pesado. Ele perguntou de novo, gentilmente: "Qual a coisa mais gentil que você já fez?" Contei a ele sobre uma criança de rua que deixei dormir no meu carro em uma noite congelante. Nunca soube o nome do garoto e não queria nada dele. Só tranquei as portas e fiquei acordado até de manhã, caso alguém tentasse alguma coisa conosco. Enquanto o olhar do homem permanecia em mim, outro prato chegou. Uma maçã oca embalava uma sopa morna de abóbora, sua doçura atenuada pelo óleo de sálvia. A borda crocante da maçã emoldurava o caldo aveludado, o protegendo da mesma forma que eu tinha abrigado aquele menino do frio. Cada colherada parecia uma promessa de segurança em um mundo tão desprovido dela. Desta vez, enquanto o homem ouvia o que eu dizia, algo em seu rosto respondeu. Seu olho esquerdo parecia mais brilhante e o lado esquerdo suavizou. Ele parecia mais jovem de alguma forma. Talvez a luz estivesse pregando peças em mim, ou talvez o ambiente tivesse escurecido. Ele fez outra pergunta: "Qual a pior mentira que você já contou?" Eu hesitei. Tinha prometido a mim mesmo que nunca lembraria dessa memória, mas me senti compelido a contar. "Quando alguém próximo de mim teve uma overdose, eu poderia ter o salvado. Eu o vi convulsionando, mas fiquei paralisado de medo. Quando a polícia chegou, eu disse a eles que ele já estava morto quando cheguei lá." O homem me olhou novamente, ainda sem julgamento, apenas ouvindo. Não sei como, mas enquanto eu falava, um novo prato apareceu. Um bolinho cozido no vapor, sua pele quase delicada demais para tocar. Quando o perfurei, um caldo de pimenta defumado jorrou, queimando minha língua, como a picada das minhas mentiras. A casca suave se dissolveu em nada, deixando apenas a queima de um segredo que eu pensei ter enterrado permanentemente. Então o homem se levantou e saiu em direção ao banheiro novamente, mais devagar dessa vez. Sua cadeira rangeu levemente quando se levantou, e o chão sob ela se curvou para fora de uma forma que não fazia sentido físico. Enquanto esperava, vi o papel de parede atrás do bar começar a borbulhar, como se o calor estivesse pressionando contra ele por dentro. As cortinas pareciam mais pesadas. As molduras na parede começaram a inclinar, cada uma em um ângulo diferente. Não muito, mas o suficiente para notar. O suficiente para pensar que eu estava sob efeito de drogas. Os garçons não trocaram os pratos. Os copos se encheram sozinhos e comecei a notar algo impossível. Todos naquele ambiente tinham o rosto do homem. Não exatamente, mas semelhante, como uma família de clones. O bartender piscou com um olho inchado e o sorriso da garçonete cedeu como cera derretida. Quando o homem voltou, a distorção em seu rosto havia se ampliado. Sua mandíbula estava irregular, um lado enrugado
o outro tenso. O contraste em seu rosto era mais do que físico agora, irradiava algo mais profundo, como metades de uma personalidade que não conseguiam entrar em acordo. Ele se sentou, com os olhos me examinando como se estivesse medindo o peso por trás do meu silêncio. Eu não tinha certeza se ele estava avaliando minha alma ou apenas admirando a maneira como o pânico se instalava nos cantos da minha postura. Sua voz chegou suavemente, quase reverente. De qual memória você sente mais falta? Ele perguntou. Demorei um pouco para responder, não porque não soubesse, mas porque eu estava com medo de admitir o quão frágil a verdade tinha se tornado. Eu costumava nadar no lago perto de casa todo verão, eu disse lentamente. Com amigos. A gente se jogava dos piers e gritava. Era bobo, mas eu me sentia seguro, como se eu não devesse nada a ninguém. Uma lágrima se formou e escorreu pelo lado mais normal do rosto do homem. Ela permaneceu em seu queixo e desapareceu nas dobras. O lado mais estranho permaneceu inflexível, sua órbita quase oca agora. Eu olhei para ele, sem saber se agradecia ou corria. Ele não falou, apenas se levantou, seus movimentos mais lentos dessa vez, calculados, pesados. A cadeira rangeu como se odiasse ser deixada sozinha. Essa pausa dele para o banheiro pareceu mais longa. O silêncio engrossou, a música mal era audível, as luzes do teto diminuíram novamente e dessa vez pulsaram fracamente. Uma das molduras caiu de lado, o bartender limpava o mesmo lugar repetidamente, seu rosto desprovido de emoção, o olho inchado ligeiramente. O papel de parede perto da entrada estava descascando, minúsculos tentáculos se estendendo para fora como raízes. Uma mosca circulava a taça de vinho ao lado do meu prato, mas nunca pousava, circulando sem parar. Senti meu peito apertar. O homem voltou. Dessa vez ele não se sentou, só se aproximou. Seu rosto estava errado, a simetria não existia mais. Um olho inchou totalmente, tremendo em espasmos rápidos. O outro estava praticamente afundado. Sua boca ligeiramente aberta, mas nenhuma respiração escapava. Ele não disse nada por vários segundos, apenas me observou. Então, finalmente disse: Você gostaria da sobremesa? Eu me levantei, quase instintivamente. Acho que preciso ir no banheiro, eu disse. Ele fez um sim com a cabeça e falou: Não tenha pressa. O banheiro estava quieto demais, o espelho muito claro. Me inclinei para frente, esperando ver minha expressão de medo. Mas em vez disso, atrás de mim no espelho, o homem esperava. Não fisicamente no banheiro comigo, mas só no reflexo. Seu corpo estava esticado, mais alto do que antes, o terno brilhando como a superfície de um lago. Ele sorriu, com os dois olhos tremendo violentamente. Não gritei nem me mexi, apenas dei um passo para trás, entorpecido. O salão do restaurante quase tinha sumido. As paredes tinham descascado para cima em direção ao teto, as mesas derretidas em massas espirais de madeira escura e tecido. O chão ondulava como pedra líquida. As cortinas tinham sumido completamente, deixando uma estranha névoa estática onde antes havia janelas. O homem estava no centro, calmo. Você se saiu bem, rapaz, ele disse. O arrependimento nunca é fácil. A parte mais difícil é aceitar que você não faz mais parte do mundo que conhecia. Meus joelhos ameaçaram ceder. Eu queria discutir, gritar, correr, mas nada no meu corpo respondeu como costumava. Tudo tinha desacelerado, exceto o homem. O que você quer dizer com isso? Eu consegui perguntar. Ele sorriu gentilmente,
como um pai confortando uma criança que acabara de fazer uma pergunta final e fatídica. Essa refeição não é o pagamento, é a passagem, ele disse. Não, eu falei. Eu andei até aqui, eu lembro do abrigo, do e-mail. Você se lembra da droga, ele disse, cortando gentilmente minha negação. E da entrada do restaurante, você se lembra de como o azulejo estava frio? Você se lembra de quanto tempo demorou para alguém te encontrar? Eu balancei a cabeça, como se pudesse sacudir a verdade. Mas não adiantou. Minhas pernas não se moviam. Tudo o que oferecemos aqui, ele continuou, é um momento, uma última conversa, um último sabor, uma última confissão. O resto do ambiente se desfez como cinzas ao vento. A mesa na nossa frente se dissolveu em nada. Vapor sibilou para cima de rachaduras no chão que não estavam lá segundos antes. O homem estendeu a mão novamente. O terno que ele usava brilhava estranhamente, as cores mudando como o luar nas correntes oceânicas. Você se saiu bem, ele disse calmamente. Você foi honesto. É só isso que pedimos. Senti lágrimas na minha bochecha, embora eu não soubesse como elas chegaram lá. E o que acontece agora? O homem olhou por cima do ombro. Atrás dele, o restaurante finalmente tinha sumido. Em seu lugar, um corredor de portas, algumas abertas, outras pulsando como luz quente, e outras até escuras e seladas. Agora, você que escolhe, ele disse. Até a próxima. Obrigado.